Olá pessoal, bom dia! Vamos para a nossa primeira aula de matemática, certo? Nós vamos ver sobre o sistema de numeração decimal, tá bom? Que é o nosso sistema de numeração, ou ele é chamado também de sistema de numeração indo-arábico, certo? Porque os hindus e os árabes, eles difundiram, eles propagaram, e também foi chamado de, além do sistema de numeração decimal, sistema de numeração indo-arábico, certo? Então, nós vamos ver aqui que nós temos 9, né, no caso 10 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números, certo? Que com esses números a gente pode escrever qualquer números existentes. Na realidade são chamados de algarismos, certo? E com esses 10 algarismos a gente pode escrever qualquer número existente, tá bom? Eles são agrupados de 10 em 10 para facilitar a contagem, né? A gente tem, você já sabe, a gente está dando só uma recapitulada, certo? A gente já sabe o processo de formação deles, certo? A gente sempre conta da direita para a esquerda, certo? E ele vem unidade, dezena, centena, unidade milhar, dezena milhar. No caso, o número 25, a gente tem quantas unidades? 5 unidades. E aqui a gente tem o quê? 2 dezenas, ou então nós temos 20 unidades, tá bom? A gente tem que contar também o valor posicional desse número, tá bom? Olha só, o valor posicional do 2 aqui, ele representa quanto? Ele representa 20, não é isso? 20 unidades. E o valor posicional do 5, simplesmente 5 unidades, tá bom? O valor posicional é contado pelas unidades. Vamos ver aqui, olha só, esse 5 aqui, ele é o quê? 5 unidades, né? 5 unidades. Esse 5 aqui, 5 dezenas, certo? Esse aqui, 5 centenas. E esse 5 aqui, 5 unidades de milhar, certo? Então, sempre ele é agrupado de 3 em 3, da direita para a esquerda. A gente tem também as ordens e as classes para dividi-lo, para separá-lo, certo? Como eu falei anteriormente, a gente sempre agrupa de 3 em 3, da direita para a esquerda. Olha só, esse número todinho aqui, ele não tem nenhum pontinho, lembra dos pontinhos? Então, nós vamos colocar os pontinhos nele. Como é que a gente coloca? Da direita para a esquerda de 3 em 3. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Pronto, se tivessem mais números, você contaria também de 3 em 3, ok? Então, a gente vai chamar de ordem, tá bom? Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, certo? Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem e sétima ordem. No caso deste número, que é qual? Que número é esse? 8.515.760, a gente tem 7 ordens, tá bom? Não vou colocar o nome aqui porque o quadro é reduzido, então não tem como eu colocar. Então, nós temos 7 ordens, dividido por classes também. Como é que a gente vai dividir essas classes? De 3 em 3, tá bom? Não foi o que eu falei? A gente coloca um pontinho de 3 em 3 da direita para a esquerda. Olha só. 1, 2, 3, não foi o pontinho, tá aqui, certo? 1, 2, 3, tá aqui outros 3. E o 8 aqui fica sozinho porque não tem mais nenhum para acompanhar, tá bom? Então, nós temos as classes e as ordens. O que são as ordens? De acordo com o que ele aparece. Primeira, segunda, terceira, quarta. Ou seja, as ordens na realidade são quantos algarismos aparecem nesse número. Esse número todinho, 8.515.760, ele é o quê? Ele é composto por 7 algarismos. Então, ele tem até a 7ª ordem. Isso é tranquilo, certo? Aí as classes que a gente tem de acordo com a cada 3 algarismos. Olha só, nós temos essa primeira classe aqui, que é a classe da primeira classe, certo? Aqui nós temos a segunda classe e aqui nós temos a terceira classe. Nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades. Nós temos a segunda classe, que é a classe das milhares. E a terceira classe, nós temos a classe dos milhões, certo? Aí se você tivesse outra classe, seria dos bilhões. Aí outra classe seria dos trilhões, ok?
Agora nós vamos dar continuidade à nossa aula com os números naturais. Creio que vocês já devem conhecer, já devem ter visto, tá bom? Os números naturais, eles são representados por um conjunto, né? Onde tem a letra inicial, né? Que é da letra do conjunto a letra N. E, novamente, como os números decimais, a gente tem 10 números, certo? Que servem para 10 algarismos que servem para formar todos os números existentes. Os números naturais, eles dão início no 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu coloquei as reticências? Porque os números naturais, eles são o quê? Finitos ou infinitos? Eles são infinitos, eles nunca vão ter fim, certo? Sempre vai ter um número após o outro. E por aí vai, tá? Nós temos uma reta numerada, onde essa reta, ela tem uma origem, tá bom? Ela tem um sentido e ela é considerada a cada unidade, tá bom? 0, 1, 2, 3... E eu terminei aqui no 8, mas vocês percebem que tem a retinha, né, a setinha no caso, e ela vai dar continuidade, ou seja, ela nunca vai ter fim. Observem que aqui ela não tem uma setinha voltando, ela vai ter uma setinha só indo. Por quê? Porque os números naturais, eles terão um início, mas eles não terão um fim, ok? A gente tem as ordens de colocar, de medir, de comparar esses números, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dizer se eles são o quê? Menor que, ou maior que, ou igual, certo? Para a gente dizer quem é o maior, quem é o menor, gente, o maior que, o menor que, certo? Então, o maior que ou o menor que, como é que você vai usar? Onde é que você vai usar? Sempre o maior sempre a abertura está para o lado do maior número, certo? Sempre. Mas eu não sei quem é maior, quem é menor. Não precisa se preocupar. Sempre que a abertura tiver, né, para o lado do maior. Então, vamos ver aqui. Olha só. 325 e 315. 305. Quem é o maior? O maior é o 325. Então, a abertura vai ficar para o lado dele, certo? 34 e 43, quem é o maior? É o 43, então a abertura vai ficar para o lado do maior, sempre a abertura vai ficar para o lado do maior número, certo? O que são números consecutivos? O que foi que eu falei aqui na reta numérica? Eu falei que ela tem um início, mas ela não terá um fim, por quê? Porque sempre vem um número após o outro, então isso aqui é que são números consecutivos, um número que vem após o outro. Certo? Então, quem é o consecutivo do 10? É o 11. Quem é o consecutivo do 11? É o 12. E eu vou colocar as reticências porque também nunca vai ter fim, tá? Do 2012, quem é? É o 2013. Do 2013, quem é? É o 2014. E também vou colocar as reticências porque nunca vai ter fim. Vamos ver aqui agora o que são os números pares. Os números pares são todos aqueles números que terminam, lá no último algarismo dele, termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Todos os algarismos que terminarem, o último algarismo, né? O último númerozinho lá, que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é chamado de número par, tá? E o número ímpar é todo aquele número que termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Você vai olhar lá para o último e vai olhar, determinar. Vamos ver aqui os exemplos que a gente já tem, olha só. O 325, eu vou olhar para o último algarismo aqui. Ele é o quê? É par ou é ímpar? Ele é ímpar. Então, no caso, esse número é um número ímpar, tá bom? O 34, ele termina em quê? Em 4. Então ele está dentro dessa classe bem aqui, né? Ele termina em 4. Então, ele vai ser um número par, ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, é só vir no meu privado, tá bom? Olha a atividade, ver se deu para entender, ver a aula. E vem no meu privado para saber se tem como sanar a sua dúvida, tá bom? Creio que tenha ficado tudo claro, é só uma revisão, tá bom? Bom dia!